Fala pessoal, belezinha galera? Professor André Martins hoje comentando com vocês, na verdade é mais um desabafo. Eu queria mostrar para vocês, só para vocês, como é que eu deduzo as fórmulas do seno do arco duplo, cosseno do arco duplo no ensino fundamental. Como é que eu dou uma ideia dessas fórmulas no nível fundamental? E por que eu vou fazer isso? Porque realmente, assim, às vezes é um saco, né? Você saber o que você está falando, ter estudado muito para aquilo ali, não ter se contentado em ser um professor medíocre, estar sempre estudando, desde sempre. Faço esse ano 25 anos de magistério e agora eu vou ter que ficar explicando professor que mal saiu da faculdade, que é característica do professor de matemática e física, eu tenho que admitir, não tenho orgulho disso, mas a arrogância é uma característica. Dentro de uma sala, de uma turma de físicos e matemáticos, caramba, é muita arrogância. Não dá para entender de onde isso veio. Né? Eu, como sempre estudei em turmas avançadas, eu vi muito professor cair do cavalo. Quando eu comecei a estudar, a dar aula, né, a lecionar para turma de nível IME e ITA, ainda como monitor, lá com meus 18 anos, 19 anos, lá no Rio de Janeiro ainda, eu já sabia disso, então, cara, eu me preparava muito, mas eu sempre tinha uma posição de humildade, porque eu sei que sempre vai aparecer alguém melhor do que você. Fato. Não acredite que isso não vai acontecer com você. Isso vai acontecer. Você vai ter que ter humildade para perceber que aquele cara é um cara ponto fora da curva, de que aquela guria ali, caraca, que pensamento que ela teve, uma coisa inédita, isso vai acontecer. Isso acontecia quando eu era aluno, na graduação acontecia, professor, vira e mexe, agora está diminuindo um pouco, hein? Confesso que está diminuindo, mas ainda acontece. De ter alguém com uma mente acima da tua. Normal, evolução, normal. Só que aí vem o professor, vê você dando aula de trigonometria no nível um pouco além do que ele sabe ou ele não sabia, e ao invés de te perguntar como eu fazia, eu me deitei sobre ombros de gigantes para tentar chegar no nível que eu estou hoje, que eu acho que eu ainda posso melhorar bastante, mas ao invés de ele chegar para mim, André, como é que você ensina isso no ensino fundamental? Pergunte, eu fazia isso. Como é que você aborda esse tema naquela série? Nossa, eu vi você fazendo isso diferente. Como? Não, o que o cara faz? Vai falar cagada. E coisa de professor novinho, que quer puxar saco de coordenação, direção, fala bosta. E aí, de alguma forma, você chega em paz, chega na coordenação, e aí, quando eu acho que essas barbas brancas, cabelo branco, servem de alguma coisa, você vê que não serve para nada. O lambe-saco, ele consegue convencer a coordenação, a direção de que você está errado, e aí eu sou obrigado a ver esse cara com cara de babaca. Né? Então, assim, esse vídeo é para explicar a vocês, mas como eu sei que ele assiste o meu canal, você é arrombado? Foi mal. Valeu, arrombado. Aí tá fodão, hein? Baixa a bola, filhão. Baixa a bola, baixa a bola. Não sabe de nada. Você acha que sabe alguma coisa e tá começando a aprender. Então vamos lá. Mas para vocês, vou tentar não deixar o lado pessoal tomar conta desse vídeo, mas, cara, hoje minha orelha, ó, quente, tá quente, tá quente. Meus amiguinhos, veja se isso é razoável, tá bom? Trigonometria no triângulo retângulo, nessa altura do campeonato eu já falei com os meus alunos sobre 45, 45, quadradinho, diagonal do quadrado, já mostrei o seno passando de 45, triângulo equilátero, tracei a altura, já mostrei ao aluno seno, cosseno de 60 e 30, show de bola. E agora eu só quero um triângulo retângulo onde um ângulo tem a medida maior que o outro. Só isso. ABC tem medida maior que a medida de ACB. Bom, se esse ângulo tem uma abertura maior que essa, concordam que eu posso traçar uma seviana aqui e criar um triângulo isósceles? Sim, né, pessoal? Então nós temos aqui, ó, um triângulo isósceles. Por quê? Porque essa medida aqui também vai ser alfa. Esse ângulo aqui, congruente a esse ângulo aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto D. Então, o segmento DC, com certeza, é igual ao segmento DB. E eu posso chamá-lo do que quiser, de X, de Y, de K, mas eu vou chamar de 1, porque eu quero trabalhar com triângulo isósceles trigonométrico, eu sei que a conta vai ser mais simplesinha.
Então, de todos os semelhantes, eu vou escolher aquele que tem lados congruentes medindo uma unidade. Então, eu vou dizer isso, ó, que o BD mede 1, BC mede 1. Tudo bem? Agora, quanto mede esse ângulo aqui, meus amiguinhos? Fala para mim. Isso aqui não é o ângulo externo desse triângulo isósceles? Sim, André, o ângulo externo. E qual é o teorema do ângulo externo? A medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos outros ângulos não adjacentes a ele. Quanto que é alfa mais alfa? Não é 2 alfa? Olha aqui o arco duplo aqui. Agora pense. Definição no triângulo retângulo de seno. Definição no triângulo retângulo de seno. O que é o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Opa, mas a hipotenusa é 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, seno cateto oposto dividido por 1 é o próprio cateto oposto. Então, aqui ó, nós teremos nada mais, nada menos do que o seno de 2 alfa. Pegou? E o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas como a hipotenusa é 1, o cosseno é o próprio cateto adjacente. Aqui, ó, cosseno de 2 alfa. Agora, pessoal, olha, nesse triângulo isósceles, traça a altura. Aqui, ó. Tá. Gente, apliquem agora o cosseno desse ângulo alfa. Cosseno do ângulo alfa. Cateto adjacente, aqui, ó. Cateto adjacente pela hipotenusa. Mas se a hipotenusa é 1, o cosseno é o próprio cateto adjacente. Então aqui, ó, nós temos o cosseno de alfa. Opa, para cá a mesma coisa, né? Até porque o triângulo é isósceles. E quando o triângulo é isósceles, a sua altura relativa à base também é a sua mediana. Entendeu, professor? Entendeu? Entendeu, né? Isso tu sabe, né? Cosseno de alfa e aqui também cosseno de alfa. Galera, agora olha como é. Pronto, preenchi o triângulo retângulo ali, que tem um ângulo maior que o outro. Todo ele em função desse alfa aqui. Peguei do menor ângulo. Agora é só aplicar. Vamos calcular o seno de alfa, agora no triângulo grandão? Pense comigo. Seno de alfa é igual ao cateto adjacente, que é o seno de 2 alfa, (90 graus está aqui. Olha a hipotenusa. Cosseno mais cosseno, 2 cosseno. 2 cosseno de alfa. Menininhos, passa para cá multiplicando. Então quer dizer que o seno de 2 alfa, olha lá, 2 vezes cosseno vezes seno. Então fica 2 vezes seno de alfa, cosseno de alfa. Pronto, gente. Pronto. Nenhum problema. Ó. Tá aqui, ó. Cosseno do arco duplo. Aí vem uma reflexão. Eu trabalho isso, mas eu conheço a turma. Então, previamente isso aqui, nós já fizemos vários exercícios envolvendo raciocínio desse tipo, de modo que isso aqui é só mais um. Você não pode imaginar um recorte onde você tira essa minha explicação e vai inserir na sua aula onde você só trabalhou com seus alunos exercícios básicos. Aí é loucura, doideira. Como é que eu vou ensinar isso numa turma de 9º ano? Na minha turma, onde a pessoa não sabe nem somar, isso daí. Beleza, é a sua turma. Simples, não ensine.
Já teve turmas que eu olhei, por mais que eu fui, falei, cara, não é o momento. Aqui eu preciso amadurecer um pouco mais antes de ensinar uma coisa desse tipo. Embora eu não tenha feito nada demais, eu sei que o ensino da geometria está precário. Tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. E aí, se eu quero calcular o cosseno desse cara, olha aqui. O cosseno de alfa cateto adjacente, que é cosseno de 2α mais 1, cosseno de 2α mais 1, cateto adjacente, está aqui, ó, o cosseno de 2α mais 1 sobre a hipotenusa, que vai ser 2 cosseno alfa. E aí, multiplicando aqui, meus amiguinhos, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Então vai ficar o cosseno de 2α mais 1 é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de alfa. Subtraindo, temos aqui o cosseno de 2α igual a 2. Cosseno ao quadrado de alfa passa para o outro lado, menos 1. E aqui nós temos uma das fórmulas das identidades do cosseno do arco duplo. Nessa altura do campeonato, eu já expliquei também aos meus alunos a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então eu posso mostrar para eles como é que eu posso encontrar o cosseno do arco duplo usando tanto o cosseno quanto o seno. Então, professor, agora é com você. Nada de ensino médio, só ensino fundamental, mas eu sei o nível que eu estou trabalhando os meus alunos. E eu não nivelo por baixo. Desculpa, minha característica é essa. Eu não nivelo por baixo. Eu posso até omitir alguns tópicos porque eu vejo que não é o momento. Mas quando é para ensinar, é para ensinar. Tá bom? Então não tome a sua turma, a sua forma de dar aula como régua para querer medir aulas de outros professores. Vai cair do cavalo. E outra também, postura em relação aos alunos. Aluno sabe que você estudou mais do que ele. Agora, como você vai agir com seus alunos, depende de você. Baixa a bola, seja firme e, o principal, sempre estudando. E qualquer dúvida daqui para frente, chama, eu te explico, tá bom? Tchau, tchau.